Olá, bem-vindos ao Braga, mas não é cidade, o seu podcast diário de cultura geral. Eu sou o Micael Braga e hoje vamos falar sobre uma data muito importante na história de Portugal, o 5 de outubro. Este dia marca a proclamação da República Portuguesa, um momento decisivo que transformou o nosso país, pondo fim a séculos de monarquia. Vamos explicar o que aconteceu nesse dia, porque ele foi tão significativo e como ele moldou o futuro de Portugal. Para entender o 5 de outubro, precisamos primeiro entender o que estava acontecendo em Portugal antes dessa data. Antes de 1910, Portugal era uma monarquia há muitos séculos. A Casa de Bragança governava o país desde o século XVII. O rei Dom Manuel II era o último monarca do trono. No entanto, a monarquia enfrentava problemas cada vez maiores, tanto internos como externos. A economia estava em dificuldades, havia uma crescente insatisfação popular e o rei tinha perdido muito do apoio político. Nos últimos anos da monarquia, Portugal passou por várias crises políticas. O país estava dividido entre pró-monarcos e republicanos. A classe média, os intelectuais e muitos militares começaram a apoiar a ideia de uma república, inspirados por outros países europeus que já tinham feito essa transição. Ao mesmo tempo, a monarquia estava cada vez mais isolada e os últimos governos monárquicos foram marcados por escândalos e instabilidade. Mas o que aconteceu afinal no dia 5 de outubro de 1910? Na noite de 4 para 5 de outubro de 1910, os republicanos lançaram uma revolução contra a monarquia. Foi em Lisboa que se deram os principais confrontos entre as tropas republicanas e as forças leais à monarquia. Os republicanos, liderados por figuras como Afonso Costa ou Teófilo Braga, rapidamente ganharam o apoio de parte do exército e da população. Na manhã de 5 de outubro, depois de horas de confrontos, o governo monárquico foi derrotado e a República foi proclamada em Lisboa. O rei Dom Manuel II fugiu para a Inglaterra, pondo assim fim à monarquia portuguesa. O evento foi um marco, não só pela mudança política, mas porque representou uma nova era para Portugal. Após essa proclamação, a Primeira República Portuguesa foi estabelecida. Teófilo Braga tornou-se o primeiro presidente do governo provisório. E uma nova Constituição foi elaborada em 1911. A República trouxe mudanças profundas para o país, especialmente no que diz respeito à separação entre a Igreja e o Estado, ao ensino público e à estrutura política. Mas o que é que o 5 de outubro representa para Portugal em termos de legado? Em primeiro lugar, o 5 de outubro marcou o fim de mais de 700 anos de monarquia em Portugal. Essa mudança foi significativa, pois rompeu com séculos de tradição e inaugurou um novo ciclo político. A República trouxe consigo uma série de reformas progressistas. Entre as mais importantes estavam a laiquização do Estado, o que significou a separação entre a Igreja e o Estado, algo que a monarquia nunca tinha conseguido implementar de forma definitiva. A educação também foi uma prioridade, com um aumento do número de escolas e um forte incentivo à educação pública e gratuita. No entanto, a Primeira República enfrentou muitos problemas. Apesar das reformas, o novo regime foi marcado por grande instabilidade política, com uma sucessão de governos e golpes. O sonho de uma república estável demorou muito a se concretizar e só ganhou alguma estabilidade muito mais tarde, com a Segunda República e, finalmente, com a atual democracia que só se conseguiu após o 25 de Abril. O 5 de outubro foi instituído como feriado nacional e durante muitos anos foi celebrado como o Dia da República. No entanto, em 2013, o governo decidiu suspender o feriado, apenas para o restaurar em 2016. Assim, o 5 de outubro continua a ser um dia de reflexão sobre a importância da democracia e da liberdade em Portugal. Além disso, o 5 de outubro é uma data que simboliza o desejo de progresso e de mudança no país. As cerimónias oficiais ocorrem em Lisboa, com destaque para a presença do Presidente da República, que celebra a data como um momento de renovação dos valores republicanos e democráticos. Por resumir, o 5 de outubro de 1910 representa uma viragem crucial na história de Portugal. Foi o dia em que o país abandonou a monarquia e abraçou a República. Como todas as suas promessas de liberdade
igualdade e modernidade. Embora tenha havido desafios e períodos de instabilidade, o legado desse dia ainda é celebrado como um marco de transformação na sociedade portuguesa. E esse foi o nosso episódio de hoje. Se gostou, não se esqueça de seguir o podcast para mais curiosidades diárias e não perder o próximo episódio. Eu sou o Miquel Braga e este é o Braga, mas não é cidade, onde a cultura geral ganha vida em poucos minutos.